A paz do Senhor, um bom dia para todos. Estou aqui nessa manhã para trazer uma reflexão para as nossas vidas. Todos os dias temos que nos alimentar da palavra do Senhor. Se não fosse isso, como que nós iríamos vencer tantas adversidades? Como iríamos suportar tantas coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas? Então eu quero deixar uma breve meditação aqui para vocês, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nada. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que venha gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Que palavra maravilhosa de fé, Que palavra poderosa da parte do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, eu estou falando aqui de alguém que não tinha conhecimento de quem era esse Deus. Eu estou falando aqui de alguém que só ouviu falar de Jesus, de alguém que estava desesperado. Eu estou falando aqui de uma mulher que estava completamente desesperada, à procura de uma solução para que a filha dela viesse receber a libertação. Eu estou falando de alguém aqui que, quem sabe, já teria procurado todos os recursos, através da sua cultura, dos seus ídolos, para que a vida da filha fosse restaurada. Mas ela ouviu falar que Jesus estava passando por aquelas cercanias de Tiro e de Sidom. Ela não pensou duas vezes, ela só quis ir. Porque quem sabe no coração dela estava dizendo: ainda eu tenho uma esperança que isso venha a ser resolvido. E com certeza, para ela ir atrás de Jesus, essa esperança ainda estava florescendo dentro dela. Há situações, meu querido, que o desespero vai nos tomar por completamente. Há situações que nós vamos pensar que nós não vamos resistir e passar por ela. Porque tem situações que nos causam muita dor, muita tristeza, muita angústia. Tem situações que nos levam a um ápice de angústia que pensamos que não vamos resistir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Resista. Resista e prossiga. Porque Deus está no alto céus, contemplando a minha e a tua vida. E se nós clamarmos a Ele, com certeza Ele nos ouvirá e atenderá o nosso pedido. Eu creio que quando aquela mulher, mesmo de longe, avistou Jesus, ela não se conteve em deixar sua voz presa, mas ela colocou aquele grito do fundo da sua alma, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E aquela mulher saiu alvoroçada, gritando, para chamar a atenção do mestre, para que assim ele pudesse parar e ouvi-lo. Mas o texto que fizemos menção aqui está dizendo que Jesus não parou. Jesus não parou. Mesmo ouvindo aquela mulher, ele não parou. E os discípulos vão se sentirem constrangidos com aquela situação
de ver alguém atrás deles gritando desesperadamente, sem parar. E ainda os discípulos dizem: mestre, despede-a, essa que vem gritando atrás de nós. Mas aquela mulher, ela não parou mediante a não estar sendo respondida diante de Jesus. Ela simplesmente continuou rompendo em fé, na esperança que ele ainda pararia para ouvi-la. Creio que ela não imaginou quanto tempo ele ainda ia continuar caminhando sem parar, sem olhar para ela, sem ouvi-la. Ela só determinou dentro dela que ela queria e que ela gritaria o tanto que fosse possível, que ela correria atrás dele o tanto que fosse possível, porque o que estava dentro da sua casa era desesperador. O que estava dentro da casa dela era uma causa que ela já sabia que ela não poderia resolver de outra forma se não fosse aos pés de Jesus. E o interessante, irmãos, que quando ela chega aos pés dele, a primeira coisa que ela faz é adorá-lo. Eu estou falando de alguém aqui que não adorava a Deus. Eu estou falando de alguém aqui que tinha por Deus vários deuses, ídolos. Mas quando ela chega na presença de Jesus, o primeiro impulso que ela sente é se prostrar e adorar aquele que merece honra e aquele que merece glória, aquele que merece louvor, aquele que merece exaltação. Ela o adora, e depois de o adorar, a boca dela expressa aquilo que a alma está sentindo e dizendo: socorre-me, Senhor. Isso aqui foi um pedido de socorro, irmãos, um pedido de desespero. Socorre-me, Senhor. É como se ela estivesse dizendo nesse grito de socorre-me, ela está dizendo: a minha única esperança é o Senhor. A minha única esperança é o Senhor, socorre-me. Por que esse grito de socorro? Porque dentro da casa dela, a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Quando a Bíblia diz miseravelmente endemoniada, quer dizer, meus queridos, que a situação daquela menina não era nada boa. Ela estava possuída por uma legião de demônios. E não é fácil lidar com isso. Mas mesmo depois do desprezo que ela sofreu de Jesus não parar ao ouvir os seus gritos, e mesmo assim depois de o adorá-lo, e mesmo assim depois de pedir socorro, ele porém respondeu dizendo: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Se nós formos trazer à luz desse texto essas frases para os nossos dias, nós nos sentiríamos envergonhados e humilhados de uma forma tão grande. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é a sabedoria e a fé que esta mulher teve em responder Jesus. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher sabia o propósito do que ela foi fazer ao encontro de Jesus. Aquela mulher sabia a necessidade que tinha dentro da casa dela. Aquela mulher sabia o porquê que ela foi atrás dele em busca de que milagre. E a humildade em que ela responde Jesus é tremendo. Ela revela ali, meus queridos, um caráter de humildade.
um caráter de uma pessoa que não se deixa ser afligida por aquilo que ouve ou por aquilo que vê. Entenda, muitas das vezes o Senhor vai nos permitir situações extremas, situações que vai nos fazer pensar que Ele está nos colocando contra a parede. Você está entendendo? Essa mulher está aqui em uma situação como se ela estivesse sendo colocada contra a parede. Primeiro porque ao gritar, Jesus não parou. E quando Jesus para e ela adora e pede socorro, Jesus disse que não convinha a ele dar dos pães dos filhos de Israel para os cachorrinhos. Porque nós sabemos que aquela mulher fazia parte do povo gentil. E Jesus diz dessa maneira com ela. Só que o caráter que se revelou nela não foi um caráter de orgulho, nem um caráter de soberba, mas foi um caráter de humildade. E é esse ponto que eu quero falar aqui. Às vezes, situações em que nós passamos, o caráter que se revela em nós não é um caráter que reflete a glória de Deus. Porque se fosse você nessa situação, o que você faria? Você com toda uma dor, você com todo um sofrimento, você com todo um desespero dentro de você, com uma situação que é impossível ser resolvida por suas mãos, e você busca socorro a quem pode resolver. E aí Deus fica em silêncio. E quando Deus fica em silêncio, mesmo você continuando a adorar, mesmo você continuando a exaltar, mesmo você continuando pedindo socorro, parece que a situação não é resolvida, parece que a situação vai ficando mais difícil. Parece que você só vai se aprofundando dentro desse poço. E eu te pergunto, qual é o caráter que tem se revelado em você? Será que é o caráter de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro cristão que continua mesmo em meio à dificuldade, que continua mesmo em meio às adversidades, glorificando ao nome santo do Senhor, dando Ele graças em tudo? Ou se revela um caráter que não reflete a glória de Deus? Isso é muito sério. Porque vem situações para provar a nossa fé. E se essa situação que está vindo para provar a nossa fé revelar um caráter maldoso em mim e você, nós vamos ser reprovados pelo Senhor. Infelizmente, muitos têm sido frustrados, muitos têm sido desmotivados por causa daquilo que se revela em si, em meio à tempestade. Não deixe, meu querido, que um caráter que não glorifica o nome do Senhor venha se revelar no meio dessa tempestade. Mas que venha se revelar um caráter que manifeste a glória de Deus. Um caráter que vai fazer com que o coração de Deus venha se comover e lhe entregar a vitória. Muitos estão dispersos, não estão dando crédito ao que sai da sua boca. Muitos não estão dando crédito às suas ações. E isso tem feito com que as próprias pessoas venham se deixarem passar desapercebido tais detalhes. Mas com Deus nenhum detalhe é desapercebido. Eu sei que a sua dor, quem sabe, pode estar sendo grande. Talvez você tenha passado por um problema desesperador como esta mulher estava passando. Talvez você já até perdeu a esperança, né? Ou talvez não está tendo nem voz mais de gritar, porque acha que o Senhor não está respondendo. Mas Ele está te vendo.
Ele está contemplando. Só vai ter um momento certo dele parar para te responder. E mesmo que aquilo que você ouvir não seja o que você queria, só continue demonstrando o caráter de Cristo que você tem, independente de qualquer coisa. Porque as mãos do Senhor se moverá para te abençoar. E não tem lugar que a mão dele não possa ir para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer restauração. Não tem lugar que Deus não possa entrar e mudar tudo de lugar e fazer o impossível. Não tem. Então continue confiando, continue se revelando a Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. E no momento certo, ele vai fazer com que você receba a tua bênção. Porque foi assim que aconteceu com esta mulher. Logo após ela dizer para ele, demonstrando, revelando o seu caráter de humildade, dizendo que os cachorrinhos também comiam das migalhas que caíam das mesas dos seus senhores, Jesus respondeu a ela dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, que no meio da tua tempestade venha se revelar um caráter que Deus se agradará. Refletindo a sua fé no Criador, naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que te pôs por cabeça e não por cauda, naquele que tem te sustentado até o dia de hoje. E você pode declarar nesta manhã: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Declare isso nesta manhã, meu querido, e receba da parte do Senhor o teu milagre, em nome de Jesus. Que esta palavra de alguma maneira possa te tocar, possa fazer você refletir de suas ações e de seu comportamento diante de Deus e diante dessa adversidade que você está passando. Deus abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Bom dia.